Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do conto do Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Bom pessoal, nós estamos falando dessa edição maravilhosa da editora Tordesilhas, que ela vem totalmente ilustrada. Eu já fiz resenha pra vocês de alguns contos dessa edição aqui, que foram O Gato Preto e o William Wilson. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Poço e o Pêndulo, que é um dos maiores contos do Edgar Allan Poe e que é reconhecido mundialmente como um dos maiores contos de terror que esse autor escreveu. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre esse conto do Edgar Allan Poe e falar um pouquinho dessa obra que é tão famosa mundialmente, né, e ele é tão reconhecido por isso, a gente vai ter que retomar alguns conceitos históricos para poder entrar de cabeça nessa história e entender os medos que esse protagonista enfrenta ao longo do Poço e o Pêndulo. O primeiro contexto histórico que a gente precisa retomar é a questão da Inquisição Espanhola em Toledo, que aconteceu entre os anos de 1478 até 1834 na Espanha. Esse foi um processo de reconciliamento da Espanha, né, das mãos dos árabes muçulmanos e dos judeus para convertê-los ao catolicismo. Só que quando a gente fala de conversão de religião, nessa época não era bem só você chegar nas pessoas e oferecer para elas a oportunidade de se tornarem católicas, mas muito pelo contrário. Esse processo de inquisição envolvia forçar essas pessoas muçulmanas, judeus e de qualquer outra religião a se tornarem católicas, por meio de torturas, condições desumanas nas prisões, principalmente as masmorras que ficaram super conhecidas em filmes de terror, e inclusive até mesmo queimar essas pessoas vivas em praças públicas. Então esses horrores trazidos pela Guerra Espanhola, por essa Inquisição Espanhola, ela foi pano de fundo para esse conto do Edgar Allan Poe, do Poço e o Pêndulo. Então nesse conto aqui, que foi escrito só em 1842, então um pouquinho depois dessa Inquisição Espanhola, o Edgar Allan Poe escolhe um homem, começando a história, que ele está sendo julgado, mas ele não fala muito sobre esse julgamento, mas apenas tem uns flashes de memória desse protagonista ao longo da história, onde ele está sendo julgado e ele é sentenciado a uma prisão absurda nas masmorras, onde ele vai ficar sozinho nessa prisão ali. Nessa prisão, quando o personagem chega, ele começa a ter alucinações, ele rasga partes da roupa, da calça dele para poder tentar medir a prisão, tentar ter uma ideia de onde ele está, qual é o tamanho, se tem alguém com ele. E ele começa a encontrar ali criaturas horripilantes como ratos, todos os tipos de roedores que passam esse drama para esse protagonista, que faz ele ver como é estar em uma situação desumana. Ele passa frio muitas noites, ele reclama da questão de estar perdido, de não saber exatamente onde está, de se ele vai sobreviver. Ele até menciona alguns tipos de refeições que eram oferecidas para ele, mas que ele não sentia muita vontade para comer aquilo, e até alguns trechos que a gente consegue através dos olhos desse protagonista, analisar como era o sentimento dele receber esses alimentos. Ele até achava que estava envenenado, porque não haveria outra explicação para ele estar sendo alimentado naquela situação. Então, em certo momento, ele acaba caindo dentro de um poço e lá ele se depara com essas criaturas detestáveis, como ratos e outros aspectos que são considerados até nojentos pra gente. E ele cai lá dentro e já sem esperança, já achando que vai morrer mesmo, que não tem o que ser feito. E aí ele vê um pêndulo e ele consegue, o Edgar Allan Poe, descrever com tanta maestria esse pêndulo, esse movimento que ele faz ao longo do livro. Se você analisar as palavras que ele utiliza, você percebe que, embora seja um texto escrito em prosa, né, não seja um verso, não seja uma poesia, a gente percebe uma certa musicalidade no conto que faz a gente lembrar ao movimento de um pêndulo. Então, é claro que depois tem um desfecho aí um tanto heróico no final do livro, mas a gente já consegue acompanhar esse drama pelo protagonista pelos olhos dele, porque é narrado em primeira pessoa. Então, ao longo do conto, a gente sofre junto com esse personagem, a gente sente essa agonia, a gente sente como ele até descreve alguns barulhos, algumas torturas, alguns gritos no meio da masmorra,
Então, para a gente ter uma ideia de como foi esse processo de Inquisição espanhola, como as pessoas sofreram, como pessoas inocentes morreram queimadas em praças públicas. Então, tudo isso o Edgar Allan Poe ele consegue pegar elementos tão fortes, tão presentes na história e trazer para uma parte de ficção, para um conto de imaginação, né, para um conto de terror, transformando todo aquele sofrimento daquelas pessoas em um conto de terror. Então não tem como você ler esse livro do Poço e o Pêndulo e não se ver naquela situação, não sofrer junto com esse protagonista. E é interessante a escolha de não colocar nome no personagem. Quando a gente não coloca um nome no personagem, quando os autores, principalmente dentro dessa fase literária, que escreviam esses contos mais de terror, esses contos mais obscuros, né, que nasceu com Edgar Allan Poe, decidem não colocar nome nesse personagem, geralmente está atrelado à questão desse personagem ter perdido a identidade dele. E a gente vê que não é a primeira vez na história em que um personagem perde um nome. Quando a gente pensa na época do nazismo, mesmo na Alemanha, ou todas as pessoas, todos os prisioneiros que estavam ali sofrendo todos aqueles horrores da guerra, eles também perderam o nome deles. Muitos tinham identificação por números. Então, ou pela cor do uniforme, ou pelo número que eles estavam ali, eles eram identificados. Até tem um livro que chama O Tatuador de Auschwitz, que ele mostra que as pessoas, quando chegavam aos campos de concentração, elas eram tatuadas no braço. Então, isso mostra como que a identidade dessas pessoas elas foram suprimidas. Então deixaram de ser pessoas, se tornaram apenas números, mais um que está preso aqui nessa masmorra. Então é justamente isso que o Edgar Allan Poe ele tenta colocar e trazer para a gente nesse contexto. Mostrar como que a identidade desse personagem, que a gente não sabe o passado dele, a gente não sabe por que ele está ali, simplesmente porque ele não aceitou, né, a parte da Inquisição, ele era considerado um herege, ele estava sofrendo todos aqueles horrores, aqueles gritos e as coisas que ele relata ao longo do livro. É claro que na resenha a gente não consegue perceber tanto quanto a gente mergulhar dentro desse livro, dentro desse conto, com esse olhar crítico, com esse embasamento histórico por trás, para a gente conseguir entender o que o Edgar Allan Poe quis transmitir ao longo das páginas. É interessante falar para vocês que essa edição da Tordesilhas é aquela que mais se aproxima dos contos originais do Edgar Allan Poe. Tem algumas edições aí dos contos extraordinários que foi traduzido pela Clarice Lispector, então algumas partes mais pesadas da narrativa ela retirou, mas essa edição da Tordesilhas não, a gente consegue sentir esse drama porque tá o texto integral, a gente consegue fazer essa leitura, consegue sofrer junto com esse protagonista. Bom, mas me contem nos comentários se vocês já leram esse conto do Edgar Allan Poe, se você, assim como eu, também se sentiu, né, sufocado, angustiado ao longo dessas páginas, querendo saber esse desfecho. E se você é novo por aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa resenha com todas as pessoas que você conseguir, em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. E não se esqueça que no final do ano passado eu publiquei o meu primeiro livro pela Amazon, o meu primeiro suspense, A Morte Oferece um Drink. Vou deixar o link para vocês comprarem meu livro aqui embaixo. E também aproveita e me conte se vocês gostaram do meu livro e se você adivinhou quem era o assassino. Bom, pessoal, a resenha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.